Paz do Senhor, queridos irmãos, iremos falar de mais um foco na leitura diária da nossa lição de adulto, publicada pela CPAD para este segundo trimestre deste ano de 2023. A nossa lição, a qual estamos estudando, o tema central dela é falando sobre o relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. A lição a qual vamos estudar, a lição de número 3, cujo tema é ciúme, um mal que prejudica a família. E a nossa leitura diária, como eu tenho falado sempre, de segunda a sábado temos uma leitura diária e tem um tema e tem um texto para estarmos lendo. O tema da nossa leitura diária é: o ciúme desperta a fúria das pessoas. E o texto se encontra em Provérbios, capítulo 6, versículo 34, que nos diz assim: porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Irmãos, nós vemos aqui que o ciúme, ele desperta a fúria das pessoas. O autor de Provérbios, ele diz que o ciúme, ele faz com que o marido fique furioso e a sua vingança não tem limites. Irmão, o ciúme, ele é algo terrível se não tomarmos cuidado. O ciúme é uma emoção humana que pode, irmão, levar a grandes proporções, por causa do ciúme, pessoas fazem coisas terríveis contra, às vezes, outras pessoas, Então, nós devemos, irmãos, vigiar nessa área. Todas as pessoas, elas sentem ciúmes em algum momento da vida. E às vezes é por alguém, às vezes sente ciúme por alguém da família, outras vezes é por amigos ou por alguém que é considerado precioso para a vida dessa pessoa. Há pessoas que sentem ciúmes, irmãos, por às vezes cargos na empresa, onde trabalha, às vezes funções, e isso pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico, irmão. E isso, irmão, é algo que às vezes atrapalha muito a vida da pessoa que está sendo, vamos dizer assim, invejada, porque o ciúme, ele traz a inveja, E às vezes a pessoa que está se sentindo ciúmes, que está sentindo a inveja, às vezes, irmão, vai fazer coisas, para querer destruir, para querer que aquela pessoa perda, às vezes até o trabalho, perda o que aquela pessoa às vezes conquistou. Então, nós que servimos a Deus, nós devemos ter cuidado com isso. E nessa lição, irmãos, vocês não perdiam, irmão, nenhuma lição, A lição preciosa falando para a família, e a família, ela necessita aprender, irmão. Muitas famílias, e que pena que nem todos, irmão, que compõem, a igreja, todos os membros do corpo de Cristo não vão aprender sobre a palavra de Deus, irmão. Aí perde o que tem de aprender e às vezes age da maneira errada no lar, E às vezes aonde anda, aonde, a pessoa está. Então, o ciúme, irmão, é algo terrível. E nessa lição, nós
vamos refletir a respeito das consequências do ciúme, irmão. Né? Porque o ciúme, irmão, traz consequências irreparáveis às vezes, tanto para a família, tanto para, né, às vezes uma pessoa que trabalha numa empresa, às vezes entre amigos, né? Então, nós vamos aprender isso, para que nós não venhamos arcar, ou seja, sentir essas consequências nas nossas vidas. Porque as consequências, irmão, ela faz com que uma família às vezes seja destruída, né? Uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes, irmão, no lar, né? É algo tremendo, né? Vai às vezes causar divisão, às vezes vai causar destruição. Então devemos ter cuidado com isso, irmão. Veja só o que aconteceu. Jacó, ele não mediu as consequências ao apresentar seu filho José com uma capa, né? Uma capa de várias cores, uma túnica, né? Como muitas versões falam, uma túnica de várias cores, né? E essa atitude de Jacó em dar essa túnica para o seu filho José causou ciúmes, né, na vida dos outros filhos que eram mais velhos do que Jacó. E nós aprendemos na lição passada que não podemos, irmãos, ter preferência entre nossos filhos, porque isso vai causar às vezes o ciúme. E isso, irmão, vai provocar às vezes mágoa na vida, né, de algum dos filhos. Foi o que aconteceu, né? Isso que Jacó fez por dar essa túnica a José, né? Isso provocou ciúmes nos demais filhos. E será, irmão, que nós às vezes temos tido preferências por um filho e outro não? Às vezes damos as melhores coisas para um e deixamos o outro de lado. Não pode, irmão, acontecer isso. Isso às vezes vai provocar ciúme no seu outro filho ou nos demais filhos que você tiver. Então, isso que Jacó fez provocou ciúme nos demais, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. E às vezes, quando nós fazemos isso, irmão, acepção, né? Nós às vezes, o filho pensa que nós estamos passando isso para ele, que estamos fazendo, não estamos dando valor, o valor devido para ele, só estamos dando o valor devido para o outro. Então, ora, irmão, José, ele era o 11º filho de Jacó. E quando os mais velhos se sentiram, né, vamos dizer assim, alienados do amor do pai, né, vamos dizer assim, longe, se acharam longe do amor do pai, eles se encheram-se de fúria, né? E como os irmãos sabem a história, né, eles quiseram matar a José. Aí um dos filhos interviu e apenas eles venderam José. E José foi vendido, foi parar no Egito, né? Mas Deus, irmão, ele é fiel e verdadeiro. Deus guardou a José, louvado seja Deus. Então eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai. Então por isso, né, eles aborreceram a José e quiseram, né, matar, venderam, né, mas graças a Deus, irmão, que, né, Deus estava no controle da vida de José. Então o ciúme é uma emoção, irmão, que tem origem no egoísmo. Quando a pessoa está tendo algum ciúme, às vezes, doentio, aí isso vai dar origem ao que? Ao egoísmo.
é como, irmão, uma infecção que se espalha no corpo doente, irmão. Então esse ciúme ele vai se espalhando dentro do coração do homem. Aí vai causar o que? A inveja, vai causar o rancor, o ódio. E geralmente tem no ciúme o nascedouro, né? Através do ciúme, aí vai nascendo essas coisas, inveja, rancor e ódio, irmão. Veja como o sábio Salomão declarou o ciúme, né? Em Provérbio 6:34, ele diz assim: o ciúme desperta o furor. Então, quando uma pessoa tem ciúme, irmão, né? Esse ciúme, se não tiver cuidado, esse ciúme vai despertar o furor no coração da pessoa. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne, irmão. Veja só. Então, tudo que provoca isso tem origem na carne. 1 Coríntios 3, verso 3, que nos diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então, irmão, veja só, Paulo, ele advertiu, né? Quando há contendas, invejas, dissensões, né? Nós estamos sendo carnais. Então, tenha cuidado, irmão. O ciúme, ele é uma obra da carne. E nós, irmão, só vencemos as obras da carne com o quê? Com o fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Então, busque os frutos do Espírito para que você venha vencer a obra da carne. Não deixe a carne vencer, irmão, porque é uma luta constante entre a carne e o Espírito, né? É uma luta travada e a qual nós demos lugar, né? Vai vencer, irmão. Então nós devemos dar lugar ao Espírito, amém? Para que nós não venhamos andar segundo a carne. Que Deus abençoe a você e a sua família, que você venha meditar nesta palavra, né? E que Deus venha guardar e dar sabedoria para você agir conforme a palavra de Deus. Amém? Porque Jesus, para o teu caso, tem saída. Só Jesus Cristo faz transformar a sua vida. Se para muitos você já não vale nada, mas para Jesus você tem todo o valor. Você hoje pode ser vitorioso e ter a sua bênção alcançada. Ame a Cristo e deixe o mundo enganador, e você será para sempre um eterno vencedor.